Cara, Deus é bom, viu? Deus é tremendo. Deus é tremendo. É tão bom servir esse Senhor, é tão bom servir esse Deus, cara. É tão bom ser amigo de Deus. É tão bom ser parceiro desse Deus, cara. Ele é amigo, irmãos. Ele é amigo. Deus é amigo. Porque às vezes a gente se frustra, né? Com amigos terrenos, que são bênçãos também, faz parte, né, da nossa caminhada. Mas às vezes na própria caminhada a gente acaba se frustrando com pessoas, né? Alguns viram as costas, outros acabam mostrando a verdadeira pessoa que eles são. E a gente acaba se machucando na caminhada. Mas Deus não. Deus é amigo, irmãos. Verdadeiro. Deus é amigo verdadeiro. Bom, você que trouxe Bíblia, abra lá comigo em Gênesis capítulo 17, no versículo 1. Glória a Deus. Glória a Deus. Gênesis capítulo 17, versículo 1. Vai dizer assim: quando Abrão, né, atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. Somente esse versículo. Senhor, nós somos gratos pela sua presença nessa noite. Obrigado, Pai, pela sua palavra. Obrigado pelas Sagradas Escrituras, porque ela, Senhor, molda a nossa vida. A sua palavra transforma o nosso coração. O Senhor nos faz ser pessoas melhores através da sua palavra. O Senhor nos faz mais parecido contigo através da sua palavra. E glória nós te damos pela sua palavra nessa noite. Porque a sua palavra é o nosso guia, lâmpada para os meus pés, é a sua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. O que seríamos de nós sem a sua palavra, Deus? A sua palavra é a sua voz. Quando lemos a sua palavra, ouvimos a sua voz, Senhor. E por ela somos transformados, somos guiados, somos mudados, Senhor. Obrigado por esse tempo onde podemos nos reunir como igreja, como irmãos, nos ajuntar em um lugar, em um prédio, e poder ouvir a sua palavra, e poder desfrutar da sua presença. Obrigado, Senhor Jesus. E o Senhor tem a liberdade, Espírito Santo, nessa noite, para fazer o que tu quiseres aqui, Senhor, pois o culto é para ti, Deus. O culto é do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu tenho andado num tempo com o Senhor que, sei lá, Deus está me provando. Um tempo tão... assim, acho que para provar mesmo o obreiro, viu? Porque acho que faz umas 3 mensagens já, as últimas 3, que eu venho preparado e venho buscado no Senhor, e na última hora Deus tem mudado a mensagem. Falo, Deus, passei tanto tempo estudando, e o Senhor fala isso na última vez que eu preguei, num acampamento também, ali em Santa. Na hora que eu estava conversando com o rapaz lá, Deus soltou uma mensagem no meu coração, e hoje não foi diferente. Preparei a mensagem. Hoje nós vamos falar sobre um amigo de Deus, né, chamado Abraão, e eu preparei toda essa mensagem. Aí eu fui com a Heloísa, eu fui no parquinho, na parte da tarde, aí eu cheguei, aí falei, acho que eu vou tirar um cochilo, né? Era umas 5 horas já. Aí, porque quem tem filho, né, pequeno, não dorme mais, é só cochilo. Falei, vou tirar um cochilo, né? Mas eu deitei na cama, ela ficou na sala ali com a minha esposa, né? E é igual o pastor estava falando ali agora de pouco, o pastor Pedro. Parece que você está deitado ali, mas parece que sua mente está ligada ainda, né? Você não desligou, mas a minha mente estava ligada ali.
E assim, acho que deu uma meia hora, umas 5h30, só foi um cochilinho mesmo. Já levantei e já me veio uma outra mensagem no coração. E Deus falou, não, é isso. Eu falei, nossa Deus, já digitei tudo, já imprimi tudo, né? Porque eu ainda não tenho, né? O iPad da vida, o meu é tudo na folha, eu sou o raizão mesmo. Isso aqui é raizão mesmo, é na folha, é digitado. Então o negócio aqui é mais raiz. Falei, né? Vamos lá, Deus. E Deus tem tocado uma mensagem no meu coração. Deus tem mudado um pouco o rumo da mensagem. Mas mesmo assim nós vamos falar sobre esse grande homem, Abraão. Quem foi esse homem? E vocês já ouviram falar de Abraão, né? E quando a gente vê sobre Abraão, nosso pai da fé, que fidelidade, que fé, né? Que tamanho homem assim, andando na presença de Deus. Mas quando você estuda um pouquinho mais, parece que Deus vai descortinando algumas coisas. E nesse tempo que eu fui estudando um pouco mais sobre Abraão, falei, caraca, o homem é sensacional mesmo. Eu já sabia que Abraão era bom, mas, rapaz, que homem de Deus. Que homem de Deus. Mas quem era Abraão, né? Como Gênesis 12, onde vai começar a sua história, quando Deus chama Abraão. Vou até abrir lá, se vocês quiserem, pode abrir. Vamos voltar um pouquinho. Essa parte é importante. Verso 1 mesmo. Deus diz assim, o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei, engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Olha a chamada. Olha a chamada desse homem. Deus aparece a Abraão e já traz essa mensagem para um homem desse. E eu comecei a estudar, né? Abraão que vivia com o seu pai, que não era um lar crente, né? Não era uma família cristã. O pai de Abraão adoravam outros deuses. Mas de repente Deus acha esse homem na terra. Como nós cantamos aqui, né? Deus, da sala do trono o Senhor olha, acha um homem com desejo. E de repente Deus acha um homem com desejo no seu coração. Cara, isso é sensacional. Hebreus, capítulo 11, no versículo 8, vai dizer assim, pela fé, Abraão, sendo chamado, vírgula, obedeceu, vírgula, indo para um lugar que havia de receber por herança. E ele saiu sem saber para onde ia. Isso é sensacional, meu Deus. Meu Deus. Sabe que quando você lê, né, igual eu falei aqui, você lê, e beleza, amém, nossa, tremendo, mas quando você para, parece que quando Deus pega assim o seu olho, olha isso de direito. Cara, esse versículo eu achei tão profundo e tão tremendo, ele saiu sem saber para onde ia. Quem de nós, cristão, quem de nós cristão faz isso? Hoje, talvez tenha um ou outro, glória a Deus, mas a maioria de nós pede prova para Deus. Não, se é o Senhor mesmo que está falando. Não, se é o Senhor, dá mais uma prova. Se é o Senhor mesmo, mostra isso, faz isso. Não, esse homem, sem muita informação naquele tempo, não tinha Bíblia, não tinha folhagem, era transmitido de boca, pai para filho, e nasciam os netos, eles iam transmitindo a história de Noé, de tudo que aconteceu ali, Adão. De repente, esse homem, sem saber para onde ia, ele sai. E sai caminhando. Ele somente obedeceu. E ponto final. Que homem é esse? Que tamanha fé é essa, irmãos? Que tamanha fé é essa? Tamanha fé de um... Cara, eu fiquei pasmo. Que tamanha fé é essa? Sem saber para onde ia. Com família. Sua esposa, larga tudo, larga o seu, toda a parentela, larga o seu pai, larga sua mãe, larga tudo. Que tamanha fé é essa? Um pouco mais à frente, em Gênesis capítulo 22, Deus pede a Abraão
o seu filho. Deus promete a Abraão que povoaria toda a terra através dele. Dele nasceria uma grande nação. Tudo bem, Deus vai lá e agora pede a Abraão: cara, sacrifica-me o teu filho. Eu quero o teu filho. Abraão, Deus, de uma forma incondicional, deu um filho a Abraão. E Abraão também, de uma forma incondicional, devolve o filho a Deus. Ele não cogitou, ele não ficou discutindo com o Senhor. Deus, mas isso não está na Bíblia. Deus, mas isso está fora da teologia. Ele não ficou debatendo, ele somente pegou o seu filho, Isaac, sobe no monte. Não, eu quero trazer algumas coisas aqui para a gente poder entender, irmão, a dimensão desse homem. A dimensão desse homem. Eu já falei isso, acho que no acampamento passado. Né? Pô, agora que eu tenho a Heloísa, que vai fazer 2 anos, cara. Tudo, a gente planejou até ela, a Heloísa, veio no tempo de Deus, aleluia, glória a Deus. Agora você imagina um homem que já queria ter um filho e não conseguia. Deus promete um filho na sua velhice. O filho já nasce na velhice de Abraão. Deus vai lá e depois pede o seu filho. Não, sempre quando eu vou pregar, eu tento entrar o máximo possível na história, sabe? Pô, entender mesmo a realidade, porque eles são seres humanos, como eu e você. Porque às vezes a gente olha, a gente lê aqui, parece que são homens totalmente distantes da gente. Né? Os caras eram super homens. Né? Não, eles eram seres humanos como a gente. Quem de nós não pensaria nisso? Nossa, Deus, acabei de ter criança, nem aproveitei, por que o Senhor já está pedindo? Não, mas Abraão, sem titubear, pega o seu filho, sobe no monte, prepara todo o altar, prepara as pedras, prepara a lenha, pega Isaac e estende o menino sobre o altar, pega o cutelo na mão, levanta o cutelo. Meu Deus, cara. Meu Deus, isso é surreal. O nível de fé, o nível de entrega, um nível de amizade como essa é surreal. E pronto para matar Isaac. E aí de repente aparece um anjo, ei, basta, bro, basta. Tanto que em Hebreus, capítulo 11, no verso 19, vai dizer assim: Abraão creu que se Isaac morresse, Deus o ressuscitaria. Abraão subiu o monte, crendo que se Deus realmente permitisse que ele matasse, Abraão subiu crendo que no altar, ali no altar, Deus ressuscitaria Isaac. E por assim dizer, Abraão ele recebeu da morte o seu filho Isaac. Abraão creu que se Isaac morresse, Deus o ressuscitaria. Quem está falando é o autor de Hebreus. Que tamanha fé. Que homem de Deus. Que homem de Deus. Que homem de Deus, irmãos. Tento me pôr no lugar, mas nessa parte do sacrifício, que homem de Deus. E isso é tão tremendo, irmãos. Lá em Isaías, capítulo 41, verso 8, vai dizer assim: Você, ó Israel, meu servo, você, ó Jacó, descendente do meu amigo Abraão, é você quem eu escolhi. Irmãos, Deus lá de cima, lá do seu trono, da sala do trono, ele olha lá embaixo e ele resolve fazer uma amizade. A gente precisa entender que não foi Abraão que quis fazer amizade com Deus. Deus quis fazer amizade com Abraão. Deus chegou até Abraão. Deus achou ele e falou: eu quero ser o seu amigo. Porque uma coisa é totalmente diferente da outra. Em nós queremos ser amigo de Deus, mas Deus escolher ser o seu amigo. Que foi o caso de Abraão. A Bíblia está dizendo, isso aqui é lá em Isaías, para você ver o tanto de tempo que passou já, de Gênesis até Isaías. Passou muitos anos, e mesmo assim o povo se lembra.
descendente do meu amigo Abraão. Segunda Crônicas também, capítulo 20, verso 7, vai dizer assim: e o rei Josafá questiona a Deus: porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel? E não adeste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Mais um versículo, a Bíblia relatando, lá na frente também, depois de vários anos, a Bíblia e homens ainda relatavam: o amigo de Deus. Em Tiago, que passa mais tempo ainda, capítulo 2, versículo 23 vai dizer: e assim aconteceu que as Escrituras Sagradas dizem: Abraão creu em Deus, e por isso Deus o aceitou. Então, Abraão foi chamado amigo de Deus. 3 versículos da Bíblia, em diferentes tempos, estão falando da mesma amizade desse homem para com Deus. Quando você lê de Gênesis 12 em diante, se não me engano até o 20, onde vai contar toda essa história, essa trajetória, essa caminhada que Abraão teve com o Senhor. Cara, que tremendo. Eu falei aqui, acho que, para mim, acho que é os pontos mais altos assim da vida de Abraão, que é sair da sua terra, ir para um lugar que você não está enxergando nada. Só pega a sua família e sai caminhando. Cara, é 0,0001% que faria isso hoje. E é o ponto de sacrificar o seu filho. Meu Deus, que homem é esse, cara? Que homem é esse, de verdade? De verdade. Em vários tempos, ele é citado como amigo de Deus. Outros autores da Bíblia, outros homens de Deus, citaram Abraão como amigo de Deus. Deus escolheu Abraão para ser teu amigo. Deus escolheu andar com Abraão, cara. Parece heresia, né? Pô, Deus escolheu alguém. Nós que temos que escolher Deus. Não, mas Deus realmente quis andar com esse homem. Isso é tremendo. Cara, eu não sabia que tinha tanta coisa sobre Abraão assim. Em João 8, 56. Eu vou abrir porque eu não escrevi o versículo aqui. João 8, capítulo 56. Vai dizer assim: Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia. E ele viu esse dia e ficou alegre. Irmãos, muitos homens desejaram ver. Muitos homens desejaram ver. O único homem que conseguiu ver o dia de Jesus, porque aqui em João, quem está dizendo agora é Jesus. Jesus está dizendo: Abraão viu o meu dia. Deus mostrou a Abraão o dia de Cristo. Um homem lá no Antigo Testamento, ele mostrou o dia de Cristo. Não sei se foi ali no sacrifício de Isaac, eu não sei, mas Jesus está dizendo: Abraão viu o meu dia, e ao ver o meu dia, ele ficou alegre. Cara, que homem é esse? Não, que homem é esse? Que tamanha amizade é essa? Que tamanha devoção nós temos que ter para chegar num nível desse? E eu fiquei refletindo sobre isso nesses dias. Deus, não sei, mas eu acho que é muito distante. Parece ser tão distante da gente. Parece ser tão distante da gente. Olha só. Nesse mesmo tempo em que Abraão vivia, contemporâneo dele tinha um homem chamado Jó. Vocês sabem também quem é Jó. A Bíblia vai relatar também homem íntegro, reto. E, se eu não me engano, é capítulo 2, capítulo 1 de Jó, vai dizer que quando os anjos de Deus se reuniram, apareceram quem também lá? Apareceu Satanás. O diabo apareceu naquela reunião onde os anjos estavam se apresentando a Deus, apareceu Satanás no meio. E de repente, Deus fala: viste meu servo Jó?
No mesmo tempo eles viviam, Jó e Abraão, em lugares diferentes. Mas Deus chamou Jó de servo. Mas Abraão, ele chamava de amigo. E nós estamos falando de Jó. Nós estamos falando de Jó, não é qualquer... Não. Mas o que esse homem tinha? O que esse homem tinha? E agora nós entraremos de fato na mensagem. Depois de falar tudo isso para vocês, de falar sobre esse homem, porque igual eu disse aqui, parece que é muito distante da gente. Ah, Ítalo, hoje ninguém consegue ser assim. Acho que hoje de manhã vocês falaram sobre Noé também, né? E parece que a gente vê e, cara, é impossível. Esses homens foram para aquele tempo. Não tem como ter um nível de amizade, um nível de entrega. Acho que não tem como viver. A gente olha talvez para a Bíblia e a gente pensa que é algo distante, ou é uma história, só está aqui. Mas colocaram essa história, esses homens não viveram, eu não sei. Não. E é por isso que é uma Sagradas Escrituras, irmãos. Em Gênesis capítulo 12, verso 4, vai dizer que Abraão tinha 75 anos, quando Deus o chamou. E agora nós iremos conversar um pouco sobre as falhas, sobre os erros desse homem. Como assim? Você vem falar sobre Abraão, você exalta ele, coloca ele numa vitrine como uma perfeição. Mas é isso que Deus me chamou a atenção hoje à tarde. Esse homem era homem como eu e você. Noé, que vocês também conversaram de manhã, era um homem, ser humano, como eu e como você. Falhos da mesma maneira. Errantes da mesma maneira. Ele tinha 75 anos. Quando um dos erros de Abraão, quando Deus o chama, em Gênesis 12, versículo 10, a Bíblia relata que Abraão ele desce para o Egito. Ele estava em Betel. Ele estava peregrinando, ele para em Betel. De Betel, a Bíblia relata que houve muita fome naquele tempo. O que ele fez? Ele desceu para o Egito atrás de comida. Por medo. Medo. Medo de morrer. Ele estava em Betel. E Betel, vocês sabem que é a casa do pão. Mas teve fome naquele tempo. E ele desce para o Egito. Sem consultar a Deus. Sem perguntar a Deus. Deus o chamou. Deus estava com Abraão. Eles eram amigos. Deus o sustentaria. Mas de repente, sem consultar a Deus, ele desce para o Egito. Ele era homem como eu e como você. É por isso que eu amo as Sagradas Escrituras, irmão. Porque ela não isenta de mostrar os erros e os defeitos desses homens. Eles eram homens como a gente, eles não eram anjos. Eles não eram serafins, querubins, não. Eles eram carne como eu e você somos. E quando nós olhamos para isso, parece impossível ser amigo de Deus como Abraão era. Parece ser impossível ser amigo de Deus como Noé era. Mas não é. Porque nós vamos ver aqui alguns outros pontos que ele errou. Abraão também falhou. E mesmo assim, anos depois, aqui nós lemos esses 3 versículos, em Tiago, em 2 Reis, a Bíblia ainda cita como amigo de Deus. Não é possível para mim, não é possível para você nos tornarmos amigos de Deus. Porque Deus não escolhe pessoas perfeitas para andar, irmãos. Ele não escolhe pessoas perfeitas para andar, porque se ele fosse escolher pessoas perfeitas para andar, nem Abraão e nem Noé andariam com ele. Parece heresia, mas não é, irmãos. Eram grandes homens de Deus, sim, mas eram falhos como nós. Talvez menos falhos, né? Talvez nós somos um pouco mais falhos.
Mas eram falhos, porque eles eram carne. E eles também dependiam da mesma graça, do mesmo Deus que eu e você depende hoje. Quantas vezes eu e você, talvez por medo, não tomamos alguma decisão por conta própria? Talvez quebramos a cara. E alguma coisa que não era para a gente fazer, a gente não consultou a Deus, a gente não consultou talvez os nossos pastores. A gente tomou alguma decisão que cara, nossa, que burrada que eu fiz. Por medo, por insegurança. E talvez aí venha aquela flecha de Satanás na nossa mente. Ei, Deus te abandonou agora. Você pecou. Você está sujo. Você não merece. Ele morreu na cruz, mas você está brincando com a cruz. Sabe, as setas que o diabo fica lançando na nossa mente, a gente, Deus. Não, o véu foi rasgado uma vez só. O povo, quando Moisés ele sobe no monte, a glória de Deus brilha sobre ele, ele coloca um véu. Quando ele desce do monte, ele tem que pôr um véu, porque o seu rosto resplandecia. E eles não podiam ver mais, né? Os israelitas, o povo, queriam ver a glória de Deus, mas Moisés ele colocava um véu no rosto. Mas esse véu não existe mais. A glória de Deus hoje brilha em nós, e não existe mais véu para tapar isso. O véu foi rasgado. Hoje, quando nós erramos, quando nós pecamos, nós temos um amigo. Ele não é somente um Deus que quer nos punir. É ótimo nós andarmos com o Senhor. O máximo que a gente puder, nós temos que andar mesmo. Sabe? Entregar a nossa vida como esses homens entregaram. Mas lembre-se, eles também foram feitos de carne. Eles também foram feitos de carne como eu e como você. Deus pediu a Abraão, em Gênesis 12, onde nós lemos a chamada linda, sai da sua terra, né? Da sua parentela. A gente vê esse versículo, nossa, glória a Deus. Mas a gente não vê que Abraão, ele levou Ló junto. E Deus não mandou ele levar Ló. Deus falou, saia de todos, do meio de todos. Está aí uma outra falha de Abraão. Porque isso causou alguns problemas, alguns transtornos a Abraão. Isso causou. Em Gênesis 14, Abraão teve que entrar em guerra para salvar o seu sobrinho Ló. Reis vieram, dominaram a terra de Sodoma, levaram Ló. A Bíblia vai dizer que Abraão juntou 300 homens, foi lá, guerreou contra aqueles homens, trouxe Ló de volta e todos os seus bens juntos. Ele precisava? Não. Mas ele levou o Ló. Não foi uma falha dele. Isso causou alguns transtornos. Outra, ele deu ouvido a Sara. Quando Deus prometeu a ele uma descendência, e os anos se passaram e Deus não falava com eles novamente, o que Sara fez? Não, Abraão, pega aqui a minha serva, tem um filho com ela. Talvez esse seja o filho da promessa que Deus quer. Ele vai lá, desobedece a voz de Deus. Abraão desobedeceu, isso mesmo. Desse grande homem que nós vimos no começo, ele também errou, ele também falhou. Ele desobedeceu. E isso causou transtorno e causa até hoje. Ismael, posteriormente seria hoje, né, os muçulmanos que ali estão. Isaac, o povo judeu, Ismael, os muçulmanos, tem transtorno até hoje. Olha só. A desobediência daquele mesmo homem que nós vimos aqui, com tamanha fé, tamanho amor, tamanha amizade por Deus, ele também errou, ele também foi falho. Teve falta de confiança. Falta de confiança. Ele falhou. E talvez você tenha, eu não sei, cara, me perdoa, Pedro, pastor, eu sei que o tema era para ser amigo de Deus, mas talvez isso fugiu um pouco, cara, mas talvez eu não sei se você entrou aqui nessa noite dessa maneira. Sabe, com culpa no coração, com culpa na sua mente,
por ter errado, por ter pecado. Eu não sei se isso vem impressionando o teu coração, se isso vem impressionando o teu espírito. Pô, mas eu errei. Deus me abandonou. Mas eu quebrei a aliança, Deus me abandonou, eu pequei, eu fui para o mundo, eu fiz o que não devia. Eu me embriaguei, eu adulterei, eu não sei, irmãos, eu não sei. Mas se você entrou com essa culpa no coração, com essas setas, talvez que o diabo tenha colocado na sua cabeça, querendo te fazer, te diminuir, te colocar num canto e falar, Deus esqueceu de você, fique aí nesse canto. Não adianta você ir para a igreja agora, não adianta você voltar agora. Esses pensamentos são diabólicos. São diabólicos. Porque o mesmo Deus que amou Abraão, fez questão de chamar Abraão como seu amigo. O mesmo Deus que amou Abraão, que errou, que falhou, que desobedeceu, é o mesmo Deus que está aqui hoje para te amar. Porque Deus é o teu amigo. Ele é o nosso amigo. Abraão não foi um ser perfeito. Não, ele teve falhas, ele teve erros também. Mas Deus é imutável. Deus é imutável. O homem não, o homem muda constantemente. Nós abandonamos a Deus constantemente, voltamos as costas para Ele constantemente, mas Deus não. Deus não, Ele é amigo. E Ele é amigo de perto. Ele é amigo de estar junto. Ele é tão amigo, que Ele enviou seu próprio Filho para nos trazer para perto dEle. Porque o sacrifício de Jesus foi para isso, para reconciliar com Ele mesmo a humanidade. Nós quebramos a aliança, mas Ele enviou o teu Filho, porque Ele quis nos reunir novamente. Ei, você é meu amigo. Eu não perderei você. Nós temos uma aliança. Nós temos um relacionamento. Nós somos amigos. E foi Deus quem fez tudo. Não depende de nós. Tudo é graça. Tudo é graça. Abraão era um homem tremendo, cara. Tremendo. Mas tudo é graça. Os nossos maiores atos de justiça ainda são como trapos de imundícia diante de Deus. Tudo é graça. Tudo é graça. E Eclesiastes, pode abrir comigo, capítulo 4, versículo 9. Eclesiastes capítulo 4, verso 9. Vai dizer assim. O título da minha Bíblia nesse capítulo está assim: As tribulações da vida. Não sei como está na sua, mas lembre-se disso. As tribulações da vida. Aí no versículo 9 ele vai dizer assim: Melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Mas ai do que estiver só, pois quando cair, não haverá quem o levante. Também se dois estiverem dormindo juntos, eles se aquecerão. Mas se for um sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. E agora Salomão, escrevendo sobre a vida, sobre os conselhos da vida, e ele está dizendo sobre você ter um amigo. Você tem uma pessoa que possa te ajudar. Mas hoje eu não quero falar sobre o teu amigo que talvez está na sua cabeça, que está do seu lado aí com você, que está lá em Santa, não sei. Hoje eu quero falar sobre o amigo Jesus. E esse versículo eu quero falar sobre ele. Eu quero que... Nós vamos ler de novo. E agora eu quero que você coloque a sua atenção em Jesus. Melhor é serem 2 do que um. Um é você, o outro é Jesus Cristo.
Porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se um cair, que é provavelmente eu e você, o outro vai te levantar. Mas ai do que estiver só. Ai de nós. Porque se a gente cair, não haverá quem levante. E no versículo 12. Se alguém quiser dominar um deles, que já tentaram fazer isso comigo e com você. O pecado, o diabo, tentou nos dominar um dia. Os dois poderão resistir. Obrigado, Jesus. Pois o cordão de 3 dobras, ele não se rompe com facilidade. Pai, Filho e Espírito Santo. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Nós temos um amigo. Nós não somos perfeitos. A nossa caminhada talvez não vai ser tão bela quanto a de Abraão, ou tão bela quanto igual a esses homens. Ou talvez serão. Por que não? Mas eles eram homens, como eu e como você, falhos, irmãos, propícios ao erro. Nós, seres humanos, sem o Espírito Santo de Deus, nós somos propícios ao erro, propícios a pecar. A nossa natureza por si só tende a querer pecar. Não, mas esses homens, não, eles eram homens como a gente. Eu não estou diminuindo eles, gente, pelo amor de Deus. Eu quero que vocês entendam. São grandes homens de Deus, mas o que eu quero trazer aqui é que eles eram falhos como nós. E eles não estão distantes de nós, distantes da nossa realidade. Quem de nós aqui nunca pecou? Quem de nós aqui nunca virou as costas para Deus? Quem de nós nunca desobedeceu a palavra? Quem de nós? Em João capítulo 14, verso 15, Jesus vai dizer que o meu amigo obedece os meus mandamentos. E isso é um fato. Isso é um fato. A primeira coisa para eu e você nos tornar amigo de Deus é obedecer os seus mandamentos. Ninguém vai se tornar amigo de Deus sem obedecer a sua palavra. Ninguém. Aquele que me ama obedece, tem os meus mandamentos e guarda. Então esse é o primeiro ponto. Mas mesmo nós, obedecendo a Deus na nossa trajetória aqui nessa terra, nós teremos momentos de deslize. Infelizmente nós teremos momentos de tropeço, momentos de aflições, talvez momentos que iremos pecar contra o próprio Senhor. A Bíblia não isentou o erro desses homens. A Bíblia não isentou o erro de Davi. Eles escreveram aqui que eles erraram, e escreveram para nós. Isso aqui para nós é um espelho, nós temos que olhar aqui e ver, Deus, se esses grandes homens também erraram, também falharam. Espera aí, para mim também existe uma chance, para você também existe uma chance. Porque quando nós olhamos a vida desses homens, no final, eles também foram reconciliados, a graça também os abraçou. Então para nós, também a graça pode nos abraçar hoje. A graça pode hoje também renovar esse novo contato com o Senhor, essa nova amizade com Deus. Porque Deus quer relacionamento. Nós cantamos aqui, Deus é um Deus de relacionamento. Um Deus amigo. Abraão, grande homem de Deus, tremendo. Mas nós precisamos reconhecer que se não for a graça de Deus na minha e na sua vida, meu irmão, nós não seremos nada, não seremos ninguém. Eles erraram, eles falharam, nós erramos, falhamos e talvez iremos falhar novamente. Mas Deus é Deus, irmãos. Por isso que eu falei no começo aqui, porque se um amigo seu, que você anda há tanto tempo, desde pequeno, nossa, eu cresci com ele, cara, cresci com ela, a gente estudava junto, a gente foi para a faculdade junto, e de repente, por alguma situação, vocês não conversam mais, vocês se abandonaram, se afastaram, porque talvez eu fiz mal para o Pedro falou algo que eu não gostei, e a gente rompe esse relacionamento de anos. Eles nunca mais se falam, nunca mais têm contato. Mas, cara, isso é tão tremendo, isso é tremendo. Porque Deus não é esse tipo de amigo.
Nós erramos, nós cortamos o laço, a amizade muitas vezes. Viramos as costas para ele muitas vezes, mas ele não é esse Deus, cara, você errou, não vou mais falar com você. Se você quiser vai ter que se humilhar, vir pedir perdão. Deus não é esse Deus. A graça é tão profunda, mas tão profunda que ele vai lá nos buscar ainda. Ele vai lá no fundo do poço nos buscar, nos traz, ele nos mostra onde erramos, mas ele vai lá, ele nos limpa novamente, banha nossas vestes do sangue do Cordeiro e novamente nos torna pessoas acessíveis a ele. Que tamanha graça é essa? Foi o preço pago na cruz para perdoar os nossos pecados. E não estou dizendo que a gente pode errar novamente, que a gente deve viver pecando novamente, não é isso. Após Jesus reatar novamente essa amizade entre nós e ele, nós devemos praticar a sua palavra. É o que diz João 14, verso 15. Porque aquele que quer ser amigo de Deus, eu acabei de dizer, obedece. E nós voltamos para o processo, porque é uma guerra. A nossa pastora falou ontem no culto, a nossa vida é uma guerra. A vida do cristão é uma guerra, gente. Não é o Wet n Wild, não é o Hop Harry, a nossa vida é uma guerra, não é um parque. Todo dia é lutar por santificação. Todo dia é lutar para agradar a Ele. Todo dia é lutar. Você pensa que a vida desses homens eram fáceis? Eles também eram como nós. Todos os dias Abraão tinha que lutar. Eu imagino cara. Eu fico imaginando, cara. Imagina esse homem ao receber uma palavra que teria um filho na velhice. E passa alguns anos e nada de Deus falar. Só a mulher ali, imagina. Tem que aguentar isso. Noé, que vocês falaram um pouco hoje de manhã. 100 anos construindo uma arca. Recebeu uma só palavra de Deus. E 100 anos ali. E o povo, você imagina, não é fácil. A nossa vida é uma guerra. Mas entenda, no meio dessa guerra nós temos um general. E o nome dele é Jesus Cristo. E ele é o nosso amigo. Na nossa caminhada até, irmãos, até você fechar o olho aqui nessa terra. Ou até ele voltar para nós como igreja no arrebatamento. Nós teremos esse amigo por perto. Ele disse, eu vou, mas vocês não ficarão órfãos. Eu deixarei para vocês o Consolador, e ele os guiará em toda a verdade. Que amigo mais belo nós temos. Que amigo mais belo nós temos. Os homens podem te trair, os homens vão te trair, vão virar as costas para você, vão te abandonar, vão te criticar, vão te xingar. Mas Jesus Cristo não é esse amigo. Ele não é esse tipo de amigo. Ele nos corrige, nos orienta e nos faz andar em novidade de vida todo santo dia. Irmãos, é sobre isso que eu queria falar com vocês essa noite, mas eu sinto um desejo enorme de orar com vocês. De orar de verdade. Eu quero orar pela vida de você nessa noite, pela sua vida. Se você talvez, se enquadrou, se sentiu nisso que o Senhor falou nessa noite, cara, eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa a quem o Ítalo está falando. Eu me distanciei. Eu afastei, eu virei as costas. Eu quebrei o relacionamento. Mas eu quero voltar. Se você, nessa noite, deseja reatar a sua amizade, você deseja reatar a ter esse relacionamento com o Senhor. Cara, eu vou orar, eu não sinto mais. Cara, Deus, eu falo com Deus, as coisas não acontecem, as coisas não fluem, eu não tenho vontade de orar, eu não tenho vontade de ler, eu não tenho vontade de ir para a igreja. Ei, calma. Calma. Pois o teu amigo está aqui nessa noite e ele veio aqui por sua causa. Ele veio aqui para te encontrar novamente. Ele veio aqui para encontrar o teu coração novamente. O sacrifício na cruz de Jesus veio para isso. Para perdoar todos os nossos pecados. Mas também fazer paz entre nós e Deus. Paz. Hoje nós temos paz com Deus. A galera do louvor, se quiser subir, pode subir. Nós vamos orar, irmãos. Eu não quero que você fique envergonhado.